Te liga nas últimas informações do mercado da bola do Inter. O volante dos sonhos de Roger Machado. O Inter com estratégia em andamento para contratar centroavante que está na Europa. Um rival roubou um alvo do Inter, perdemos essa. E o avanço para contratar um zagueiro muito importante. Espera a vinheta e vem comigo. Fala meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal com muita informação de mercado da bola. Movimentação por atacante, por volante, por zagueiro e alvos que o Inter vai perdendo no mercado da bola. Tem um zagueiro que o Inter tentou contratar e que foi pro Botafogo, e tem um meia que o Inter tentou contratar e que tá indo pro Flamengo. Tudo isso a partir de agora, então fica comigo até o fim desse vídeo. Me deixa o teu like agora, porque depois tu pode esquecer. Então, para garantir que não vai te esquecer, deixa agora. Te inscreve aqui no canal, a gente está com quase 24 mil inscritos. Vamos chegar a 25 o mais rápido possível, porque janela de transferências aberta é muito trabalho e eu vou te informar tudo a partir de agora. Antes, dois recados. O primeiro deles é que lá na descrição desse vídeo tem o link da Amazon.com para você comprar o que quiser e colocar a mão em frete grátis. Ela é minha parceira aqui no canal. O segundo recado é que ainda tem ingressos disponíveis para Jorge Mateus, 20 anos. Vou estar na Casa Colorada. Se você passar por mim, pode me cumprimentar, pode dizer que tá vendo o canal, pode dizer que tá gostando, pode me xingar também, tá tudo liberado. Jorge Mateus, 20 anos, procure nas redes sociais do Inter, do Coração do Gigante. A bilheteria do Coração do Gigante tem ficado aberta, vendendo ingressos. Compareça porque é um baita show. Bora falar de futebol então? Porque vamos começar com o que não deu certo, né? Vamos começar com o que é ruim para depois chegar no que tá bom. A vida tem que ser assim, a dificuldade primeiro, depois a conquista. O dia de luta e depois o dia de glória. Essa é a lógica que a gente tem que seguir, né? Não adianta conquistar tudo no começo e depois se dar mal e o tiro sair pela culatra. Bora falar então do que não deu certo. O Botafogo anunciou hoje o zagueiro Caio Pantaleão. Ele tem 29 anos e ele vem do Krasnodar, da Rússia. O Inter tentou a contratação desse jogador. Foi no ano passado, antes de fechar com o Agustin Rogel. O Pantaleão está valorizado porque o Krasnodar foi campeão da Rússia. Então ele é um jogador que deu uma valorizada boa. Na ocasião o Inter não conseguiu contratar esse atleta. É um jogador de imposição física e que estava com vontade de voltar ao futebol brasileiro. Ele vai para o Botafogo, então não deu. Outro jogador que o Inter tentou, inclusive mantinha nos seus monitoramentos mais específicos, era um jogador muito bem visto pelo Internacional e que está indo para um rival do Inter nas oitavas da Libertadores, que é o Flamengo. É o meia Jorge Carrascal. Ele é colombiano. O Carrascal está com 27 anos e estava no Dinamo Moscou da Rússia. O Inter tentou 2 ou 3 vezes contratar esse jogador. Esbarrou nas dificuldades financeiras. O Dinamo Moscou não queria liberar. Daí veio a situação de guerra, mas como ele é colombiano, não é brasileiro, não tinha aquela liberação, aquela facilidade toda. Então não conseguiu fechar com esse jogador. O Flamengo tá com tudo pronto para anunciar esse atleta. O Mengão tá correndo para colocar ele já em condições de participar do Mundial de Clubes. E mesmo que não consiga que o Carrascal participe do Mundial de Clubes, o Flamengo vai continuar com esse desejo, com essa negociação, porque entende que ele pode ser importante na Libertadores, no Brasileirão e na Copa do Brasil. Infelizmente, na Libertadores o Flamengo joga contra nós. Agora vamos falar de coisa boa, jogadores que podem estar chegando ao Inter. Primeiro, eu quero te contar que o Inter tem uma estratégia em andamento para contratar o centroavante Alejandro. O Alejandro, cara, ele foi um dos artilheiros do Brasileirão pelo Bragantino, lembra? Esteve no Vitória, fez muitos gols também. O Alejandro tá com 28 anos e ele tá jogando lá na Rússia também. Tá com 25, perdão, o Alejandro. 28 é o próximo jogador que eu vou falar. Tá com 25 o Alejandro e tá jogando lá na Rússia, no CSKA. O problema é que o Alejandro não tá sendo aproveitado. Ele tem só 4 jogos disputados na Rússia. O Inter já fez uma aproximação ao atleta e ao staff do jogador para receber o aval dele, sim ou não, se ele gostaria de voltar ao futebol brasileiro. Porque a partir do que a FIFA decidir em relação à guerra Ucrânia e Rússia, o Alejandro pode sair do clube dele lá na Rússia
automaticamente, totalmente de graça, tem uma saída totalmente facilitada, basta que ele queira e que o Inter assuma o salário desse jogador. Vale lembrar que o Alejandro saiu do Red Bull Bragantino, clube com o qual ele tinha contrato, pagando do próprio bolso a multa rescisória de 12 milhões de reais. Por quê? Porque a Red Bull, uma empresa multinacional, ela não participa de negociações com empresas russas, porque há um bloqueio a empresas russas no panorama mundial em razão da guerra, da invasão na Ucrânia. Então, a Red Bull, por definição macro, por definição da empresa, do mundo inteiro, eles não negociam com empresas russas. Então, ele não iria para o CSKA de forma alguma. Eis que ele pagou a sua multa rescisória, ficou livre e foi para lá. Deu tudo errado e agora ele tá louco para voltar para o futebol brasileiro. Portanto, é isso. O Inter entrou em contato e a estratégia é utilizar a regulamentação da FIFA em relação à guerra para facilitar a chegada do Alejandro. O Inter acorda com o jogador, entra em acordo, firma pacto com o jogador e com o staff dele, para assim que a FIFA liberar a legislação de guerra, que também interessa ao Inter em relação ao Vitinho, para prorrogar o empréstimo dele, que já está acertado inclusive, assim que a FIFA liberar essa situação da guerra, o Inter avança na contratação do Alejandro. Coloca nos comentários se você acha que o Alejandro é um bom jogador. Acho mais ou menos, viu? Vou te dar bem a minha opinião, assim. Não é o centroavante dos meus sonhos. Faz alguns gols, perde outros, às vezes fica um pouco fora de forma, às vezes fica um pouco gordinho. Enfim, não é o meu predileto, mas precisamos de um centroavante, isso é verdade. Vamos torcer que dê certo. Bom, outra negociação que está avançando é em relação ao zagueiro Rafael Toloi. O Toloi está com 34 anos e saiu da Atalanta, da Itália. Ele saiu porque acabou o contrato, fez mais de 300 jogos por lá. Ontem eu falei no Toloi aqui na lista de jogadores que não tinha negociação ainda, mas que estava ficando livre. Eis que surgiu um movimento muito forte na torcida do Inter querendo a contratação do Toloi e eu fui atrás de mais detalhes sobre isso. O Inter oficialmente não buscou contatos ainda com o staff do Toloi, mas o staff do Toloi não descarta o Inter. Se pintar uma negociação, pode acontecer. O que eu sei é que o Inter monitora a situação do Toloi. É um dos jogadores observados para a defesa, uma das alternativas. É fato que o Inter quer contratar zagueiros. É a segunda prioridade, atrás de volante, porque o Fernando se machucou. Mas zagueiro vai chegar. Então o Toloi está nessa lista de possibilidades do Inter. É um jogador que já não é tão rápido, ele já perdeu velocidade ao longo do tempo, mas joga mais no atalho e da força física. Ele é muito bom na bola aérea. E a bola aérea é um problema que o Inter tem encontrado ao longo da temporada. Portanto, o Toloi pode resolver esse problema na defesa do Inter. É um jogador que está em análise, está com os seus dados entregues ao departamento de futebol do Inter. Ainda não houve contato oficial, mas o staff do atleta não descarta que ele feche com o Inter. É um pequeno avanço, mas já é um avanço nesse sentido. Para fechar esse vídeo, o volante, que é o sonho de Roger Machado, um cara que já trabalhou com ele no começo da carreira e que está disponível no mercado da bola. Eu estou falando de Arthur Melo, volante que começou na base do Grêmio. Quem trouxe primeiro essa informação foi o Guerrinha, na Gaúcha. Eu fui atrás dos detalhes e é fato que o Roger gostaria de contar com o Arthur Melo no Internacional. Ele não joga como primeiro volante, ele joga mais como segundo volante. Mas o Roger está disposto a fazer uma adaptação para colocar o Arthur Melo ao lado, quem sabe, do Thiago Maia ou do Bruno Henrique, recuar o Bruno Henrique. Isso pode acontecer. Daqui a pouco o Inter jogar com 2 segundos volantes e não ter um primeiro volante fixo na frente da defesa. A situação contratual do Arthur Melo é a seguinte: ele tem vínculo com a Juventus da Itália até 2027. Um salário gigantesco, na casa aí do equivalente a 3 milhões de reais por mês. Não seria por esse salário que ele viria jogar no Inter, né? Ele teria que dividir esse vencimento entre a Juventus e o Inter arcando com uma parte que seja possível dentro do seu orçamento. Ele teve no Girona na última temporada, jogou mais ou menos 15 jogos.
Não mais do que isso, além de não fazer gols, ele não foi bem no Girona. Não se firmou como titular, o Girona teve uma temporada bem ruim. Então ele jogou, não jogou, ficou alguns momentos no time, outros no banco, outras vezes sobrou do banco. Então é um jogador que tem uma carreira muito acidentada na Europa nesse momento. Não tem mais aquele status de jogador de seleção brasileira. É um cara que pode enxergar no retorno ao Brasil a possibilidade de retomar a carreira dele, de dar a volta por cima, de mostrar que ele é melhor do que está se imaginando nesse momento. Olha, desde o Barcelona, eu acho, sei lá, desde o começo na Juventus, talvez a carreira do Arthur tá, olha, numa curva descendente absurda. Talvez seja o momento de recuperar essa carreira. No contato com o Roger, olha, a história dele com o Roger aconteceu em 2016. O Arthur subiu para o principal do Grêmio em 2015. Ele acabou jogando pouco com o Roger em 2016, mas o Roger observou o começo da trajetória dele. O Arthur virou titular do Grêmio em 2017 com o Renato Gaúcho. Em 2016, o Roger foi fundamental por não deixar o Grêmio dispensar o Arthur, porque o Filipão, e eu me lembro muito bem disso, porque eu era setorista do Grêmio pelo UOL na época, eu cobria o dia a dia do Grêmio mesmo sendo colorado. Aqui ó, não conta pra ninguém. O Filipão naquela época, até bati no microfone aí eu me empolgo, o Filipão naquela época, ele queria dispensar o Arthur. Ele dizia que o Arthur não ia dar certo como jogador de futebol, ele queria mandar embora. E o Roger disse, não, deixa aí que esse aí tem futuro, meio campista, qualidade no passe, sabe sair jogando, eu vou trabalhar ele pro futuro. Não chegou a aproveitar o Arthur, mas eles estabeleceram uma relação muito boa naquela época no Grêmio. Então, por isso, o Roger queria muito contar com o Arthur no Internacional nesse momento. Não é um jogador que o Roger vai ligar para ele, imagino eu. O contato do Roger é com o Kaique, que é outro perfil de jogador. O Inter chegou a apresentar uma proposta em torno de 4 a 5 milhões de reais ao Juventude por esse jogador e aguarda a resposta. A informação foi divulgada pelo colega Wagner Martins. É esperar ver o que o Juventude vai dizer, se topa vender o Kaique, mas 30 anos, né? Tem o Kaique por aí. Se não tiver 30, tem 20 e poucos, né? 20 e muitos, na verdade. 5 milhões por um cara de 30 anos, tia, que nunca jogou num clube grande do futebol, cara. Ah, eu não faria, sabe? Ah, mas o Kaique pode ser bom jogador, eu não faria. Porque, mais ou menos por mais ou menos, fica com os nossos, sabe? Gasta menos e guarda esse dinheirinho para investir no melhor ali na frente. Vamos dar uma revisada, procurar um jogador mais jovem, mesmo que esteja precisando, eu não faria. Coloca nos comentários se você faria essa transação, por favor. Me deixa o teu like, te inscreve no canal, sininho de notificações sempre ativado, que daqui a pouco eu tô de volta.